Aí. Bom, vamos começar? Papel e caneta na mão, super importante, porque nós vamos desbloquear hoje, de hoje não passa, tá? O nosso problema com o dinheiro. Essa semana, na verdade, desde semana passada, eu venho conversando com algumas pessoas, eu venho conversando com alguns mentorados, alguns de vocês, e todo mundo tá batendo na trave do dinheiro, de novo. Eu já tinha falado sobre isso, eu já tinha conversado, explicado, mas eu acho que mais do que nunca, agora em 2025, eu vou ter que trazer esse assunto de novo para trazer mais sabedoria em relação ao dinheiro. Tá bom? Papel e caneta na mão e vamos começar. Todo mundo com o microfone fechado, tá? Essa aula, tá? É uma aula bem poderosa sobre o desbloqueio em relação ao dinheiro, tá? E ela serve não só para o crescimento pessoal, mas ela serve tanto para as vendas como para os negócios também, né? Porque querendo ou não, tá tudo no mesmo, na mesma rede de bloqueio, de crença, né? Se uma coisa não consegue passar, né? Se a gente não consegue ter o entendimento de algo, todas as outras coisas que vêm acarretado daquilo acabam também ficando para trás, né? Então, primeira coisa que tem que ter o conhecimento, gente, é que para a gente ter resultado diferente, presta atenção nisso. Eu sei que todo mundo fala, mas eu não quero só que vocês escutem, eu quero que vocês avaliem, eu quero que vocês entendam, tá? Só existe resultado diferente se nós mudarmos a nossa mentalidade. A gente tem que mudar a nossa mente, mudar nossos comportamentos para daí mudar os nossos resultados. Não adianta bater na tecla da mesma coisa esperando que vai ter resultados diferentes. Não vai acontecer. Eu não quero só que vocês escutem isso, eu quero que vocês enraizem isso, tá? Se eu não estou contente com o meu resultado, eu preciso ter um comportamento diferente a partir de amanhã para poder ter novos resultados. Sabe, gente, parece uma coisa óbvia, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aqui estão tendo a mesma rotina, falando com as mesmas pessoas, tendo os mesmos acessos, os mesmos comportamentos e os mesmos entendimentos. E aí estão esperando resultados diferentes. Não vai acontecer. Então, primeira clareza que tem que ter, anotem isso aí. Se eu viver o meu dia de amanhã igual eu vivi o de ontem, com certeza o meu resultado vai ser igual o de ontem. Se eu não quero o mesmo resultado de ontem, eu preciso ter um comportamento diferente no dia de amanhã para ter resultado diferente. Vocês entenderam isso? Faz um sinalzinho de joia para mim. Entenderam isso? Ótimo. Então vamos lá. O dinheiro, ele não é só um número. O dinheiro, ele é energia. Vocês já ouviram falar disso? Não ouviram? Falar que dinheiro é energia? E se você não aprendeu a se relacionar com o dinheiro, ele vai viver fugindo, ele vai viver sabotando você, ele vai viver sempre naquela coisa inalcançável. Mas hoje a gente vai resolver isso. E eu não vou sair dessa aula aqui até eu rachar a cabeça de vocês, enfiar dentro da cabeça de vocês o comportamento que vocês precisam ter para realmente começar a ter um bom relacionamento com o dinheiro, tá? Mas vamos começar falando do bloqueio. Antes de você ganhar mais, antes de você desejar ter um resultado melhor, ter mais dinheiro, você precisa entender o que está travando você. Ah, Glaura, eu trabalho, 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 trabalho e o dinheiro não vem. É uma crença, é um bloqueio. Ah, Glau, eu trabalho, 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 eu até ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica. É uma crença, é um comportamento, é um bloqueio. E só vamos conseguir
resolver isso quando você entender a sua relação com o dinheiro, certo? Eu quero que vocês respondam 4 perguntas. Anotem no caderno de vocês, tá? Pergunta número 1. Quando você pensa em ganhar muito dinheiro, o que que você sente? Então, assim, eu quero que você acorde e dizer, amanhã eu acordei, hoje eu acordei e tinha muito dinheiro na minha conta bancária. Como que você se sente sabendo que tem esse dinheiro lá? Primeira resposta que eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, tá? Pergunta número 2. E sejam honestos com vocês mesmos, tá? Você já se sentiu culpado por ter mais que alguém da família de vocês? Por eu ter mais dinheiro que a minha irmã, por eu ter mais dinheiro que o meu pai, por eu ter mais dinheiro que o meu filho, por eu. Não importa quem, você já sentiu aquela pontada de culpa por ter mais dinheiro de alguém da sua família? Pergunta número 3. Quando você está num ambiente, uma reunião com a família, com amigos, com outras pessoas, e vocês começam a entrar na conversa sobre o dinheiro, isso é pesado para vocês ou é algo leve? É a reclamação que toma conta da conversa ou é o agradecimento? Sejam reais com vocês mesmo, tá? Entrei numa conversa sobre o dinheiro. Qual o meu comportamento nessa conversa? É sobre ele é pesado, nunca tem, nunca dá o suficiente, tem coisa para pagar, o dinheiro nunca dá? Ou é uma conversa mais leve de você chegar a escutar outra pessoa falar em milhões e aquilo não mexer com você? Pergunta número 4. Você realmente, de todo o seu coração, acredita que pode e merece ser uma pessoa próspera? Todo mundo sabe o que é prosperidade aqui. Se alguém não sabe, coloca no chat para mim que eu explico, tá? Mas se você sabe o que é prosperidade, a pergunta é: você realmente acredita que você pode ser próspero, que você é uma pessoa merecedora de ser próspero? Aí, gente, eu quero que vocês respondam essa última pergunta com uma reflexão muito grande, tá? Porque eu vou trazer um exemplo aqui que eu tenho batido muito nessa tecla e eu tenho deixado muita gente de cabelo em pé. Quando eu pergunto se a pessoa é cristã, ela diz que sim. Quando eu pergunto se a pessoa ela tem fé em Deus, ela diz que sim. Quando eu pergunto para a pessoa se de todo o coração ela acredita que Deus está à frente no controle de tudo, ela diz que sim. Mas aí eu vou ver a vida da pessoa, ela vive frustrada, com medo, vive insegura, vive não merecedora, vive cheio das amarras. E aí a minha pergunta para essas pessoas é: será que realmente a tua fé é tão grande assim? Ou é só uma narrativa? Será que realmente você acredita em Deus ou é só uma narrativa? Porque se a gente acredita num Deus que está à frente de tudo, não tem por que a gente sofrer, não tem por que a gente procrastinar, não tem por que a gente ter medo, correto? A não ser que essa crença não está tão firme assim. E aí eu falo a mesma coisa. Olhem para dentro de vocês. Vocês realmente acreditam nessa prosperidade que a maioria falou? Sim, sim, eu sou merecedor de ser próspero.
Será? Será mesmo que acredita nisso? Coloquem no caderninho de vocês ali, tá? Por que que eu fiz essas perguntas? Essas perguntas, elas vão abrir consciência na cabeça de vocês. E eu vou te falar, a maioria das pessoas, elas têm trava emocional com o dinheiro, não racional, tá? E eu conheço cada um desses rostinhos que estão aqui. E nenhum, eu afirmo e assino embaixo, que nenhum de vocês tem problema racional com o dinheiro. Todos vocês aqui são máquinas de fazer dinheiro. O problema de vocês é emocional. Pessoas tão inteligentes, cheios da didática, cheios da vontade, mão na massa, mas estão com bloqueios. E aí o bicho pega. Aí entra a frustração, porque trabalha, trabalha, trabalha e não sai do lugar. Agora eu quero que vocês anotem algumas palavrinhas e do lado dessas palavras, eu quero que vocês coloquem uma nota que vocês vão se dar nessas palavras. Então, eu quero saber o que que o dinheiro representa para vocês. O dinheiro na questão liberdade, ele representa quantos por cento para vocês? Anota ali, liberdade e na sua vida, quanto que o dinheiro significa liberdade para você? Quesito segurança. O que que o dinheiro representa para você no quesito segurança? Status. O que o dinheiro representa para vocês perante a sociedade, perante a um status de vida? Culpa. O que que o dinheiro representa para vocês na questão de culpa? E o último, o medo. O que que o dinheiro representa no quesito medo para vocês? Se fala muito em lei da atração, em rituais, em várias coisas aí. Tem bastante conteúdo disso na internet. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam do fundo do meu coração. E eu quero que vocês enraizem isso, porque o dinheiro, ele vai entrar na vida de vocês se vocês entenderem o que eu estou dizendo. Você só atrai aquilo com que você se sente bem emocionalmente. Vou repetir. Você só atrai aquilo com que você se sente bem emocionalmente. Se você sentir desespero e precisa arranjar dinheiro, ele vai correr de você. Você já viram aquela coisa de que perdi a chave do carro? Eu estou desesperada. Procuro, 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 não acho. De repente, esqueço a chave, vou procurar outra coisa. O que que a gente acha? A chave. A gente tem que entender, pessoas, que precisamos colocar foco no que a gente quer, só que precisamos também deixar as coisas acontecerem um pouco. Sabe? Para se sentir bem emocionalmente, nós não devemos obrigar as situações, forçar situações. Não vai acontecer. Você vai se sentir desconfortável em forçar uma situação. Agora, quando você traz o entendimento da situação, entrega o seu melhor e deixa a coisa acontecer, fica mais leve isso para você. Por exemplo, se você associa o dinheiro à dor,
ou a ganância, seu subconsciente vai fugir dele. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele quer o tempo todo nos proteger. E isso é sem a gente saber, tá? Se você, na hora que, nossa, por exemplo, a Dani foi limpar a casa de uma socialite. Nossa, cheguei lá, tinha um bolo de dinheiro em cima da cômoda dela, aí já bate o suador. Isso é um bloqueio. Isso é o teu corpo mostrando que a tua relação com o dinheiro tá mal resolvida. Ó, eu quero que vocês, nessa folha de papel, eu quero que vocês escrevam assim, do lado, tudo o que você ouviu sobre o dinheiro na infância. Lá quando vocês eram pequenininhos, tá? E do outro lado, eu quero que vocês ressignifiquem com uma nova verdade. Por exemplo, quem aqui já escutou quando era criança? Dinheiro não dá em árvore. Já escutaram isso? Dinheiro não dá em árvore. Você vai escrever isso, dinheiro não dá em árvore, porém, na coluna do lado, você vai ressignificar isso escrevendo: dinheiro vem quando eu gero valor. Pronto. Outra, o dinheiro é sujo. Não pega nesse dinheiro que o dinheiro é sujo. Não bota a mão ali porque o dinheiro é sujo. Vamos ressignificar? Quanto mais dinheiro eu toco, mais abençoado, a mais eu abençoo vidas. E assim você vai fazendo a sua lista de coisas que você escutou, de frases que você escutou quando era pequeno, e vai trazer um novo significado para essas frases. Ressignificar, trazer um novo entendimento, trazer um novo olhar para aquilo que está no nosso subconsciente em relação ao dinheiro. Na outra aula, eu falei para vocês, a gente conversou um pouco sobre isso e eu disse para vocês que qual era a maior habilidade de vocês, no que vocês eram bons. É ali que está o dinheiro de vocês. É gerar valor naquilo que você sabe fazer. E gerar valor não é a questão de aumentar preço, diminuir preço ou dar desconto. Não. Gerar valor é dizer assim: eu sei fazer isso, eu trabalho com isso, e isso aqui vai edificar a vida desse tipo de pessoa. E aí você começa a ter relacionamento com esse tipo de pessoa. Começa aí onde elas vão, falar como elas falam, se apresentar da forma correta. Esquecem o dinheiro. Ah, Glau, mas daí você daria a sua mentoria gratuitamente? Eu quero mudar, eu não tenho como te pagar. Você está dizendo que eu tenho que esquecer o dinheiro. Você esquece o dinheiro e dá a aula gratuitamente? Não. Sabe por quê? Porque isso é um problema de cada um daqui. Os meus eu resolvo. Eu jamais iria pedir para alguém que está um nível acima de mim, financeiro, intelecto, de acesso, seja o que for, para ele me dar alguma coisa gratuito ou, né, ou uma oportunidade e iria pedir para essa pessoa por quê? Eu jamais faria isso. Por quê? Porque o problema tá comigo, não tá com a pessoa. A pessoa já correu atrás do dela. E isso vocês têm que fazer com pessoas abaixo de você também. Se eu não tenho condições de andar com fulano, eu vou andar com quem tá mais embaixo. O dinheiro, ele fala muito mais sobre quem paga
do que sobre quem recebe. E eu tenho muitas perguntas falando assim, Glau, mas se eu tivesse a oportunidade, eu ia aproveitar e as coisas iam deslanchar. Não iam, não ia. Porque não é uma questão do ter ou do não ter, é uma questão de termômetro. Deixa eu trazer uma explicação aqui para vocês. Pablo Marçal, com todo o dinheiro que ele tem, uma mentoria hoje com ele, que é a única que ele tem, que é o do conselheiro, para você entrar custa R$ 300.000. Ele não precisa mais desse dinheiro, vocês sabiam? Esse cara, ele já aposentou os filhos e já tem dinheiro para os netos dele, para não fazerem mais nada. Por que que ele continua cobrando? Ah, Glau, porque ele é ganancioso. Não, porque dinheiro é energia. Quem tem a mentalidade de investir R$ 300.000 numa mentoria, tem o recurso para investir e opta em investir, já tem a mentalidade de usufruir aquilo que ele vai ensinar. Tu imagina o Pablo Marçal, com toda a didática dele, do conselheiro, dando aula para alguém que não tem lá, nem a quinta série. Vocês acham que ele vai entender alguma coisa? E eu não estou falando da didática, eu estou falando de vivência. Eu, Glaura, não estou preparada para ser mentorada pelo Pablo Marçal nos conselheiros. Não estou preparada. E não é a questão de ter o dinheiro ou não ter. Primeiro que eu não tenho 300.000 para dar numa mentoria. Eu estou construindo para um dia chegar lá e poder acessar isso. O dinheiro, ele é um termômetro do meu desenvolvimento pessoal e profissional. Ah, Glau, mas eu já tive muito e hoje eu perdi tudo. Hoje eu não tenho mais. Como que faz? Muda a mentalidade. Muda porque o mundo mudou. Não dá para continuar a fazer o que a gente fazia há 10 anos. Tudo mudou. Aí nós, na casa dos 40, estamos, ó, nos lascando, porque a gente tem que arrancar as crenças e botar as novas. O pessoal que está chegando agora, de molecada aí de 18, 20 anos, por que que para eles é mais fácil? Porque eles só estão colocando. Nós, 40 a mais, temos que tirar o que foi colocado e colocar outra coisa. A gente está na pior era para gente. Porque a gente tem que tirar e colocar. Mas a vida não é justa. Então, assim, a decisão é de cada um. Não, eu vou mudar minha mentalidade, porque a gente está naquela fase de ser muito novo para não ter vivido nada, mas também não estamos velho para não começar de novo, né? Olha só, fecha os olhos de vocês. E eu quero, é um exercício, tá? É bem poderoso. Eu quero que vocês se imaginem vivendo a liberdade financeira de vocês. Eu quero, fecha os olhos. E eu quero assim, ó, eu estou confortável agora porque eu tenho o recurso que eu precisava, em abundância. Nessa imagem que está dentro da sua cabeça, eu quero que você imagina aonde que você está. Você está com dinheiro, aonde que você vai estar? E visualize tudo, sabe? O ambiente, se tem parede, se tem porta, se é paisagem. Visualize dentro da sua cabeça. Você financeiramente está muito bem. Além de você visualizar aonde você está, eu quero que você imagine com quem você está. Não só aonde, mas quem é que está ali com você. E eu quero que você também respire muito fundo e tenta identificar qual é o sentimento de você estar bem financeiramente, estar no lugar que você quer estar, com a pessoa que você quer estar. Respira bem fundo e pense num sentimento que isso te traz.
Agora eu quero que você repita comigo, de todo seu coração. Eu, voz alta, tá? Eu me permito prosperar. Eu escolho abundância com responsabilidade. De novo, eu me permito prosperar e eu escolho abundância com responsabilidade. Agora eu quero que vocês anotem essa frase, tá? Anotem aí na folha de vocês. Eu me permito prosperar, eu escolho abundância com responsabilidade. Eu quero que vocês, num ciclo de 21 dias, e esse número ele tem um porquê, tá? Num ciclo de 21 dias, eu quero que vocês repitam essa frase todos os dias em voz alta. Todos os dias, durante 21 dias, sem falhar nenhum. Aí vocês podem acrescentar: eu mereço receber em abundância pelo valor que entrego. Anota ali. Posso, Suzana? A frase é: eu me permito prosperar, eu escolho abundância com responsabilidade. Frase número 2. Eu mereço receber em abundância pelo valor que entrego. Frase número 3. Dinheiro é um recurso que potencializa quem eu sou. Última frase. Quanto mais eu cresço, mais pessoas eu ajudo. Alguém ficou com alguma frase pendente? Qual, José? Pode abrir o microfone e falar, tá? Quais, Suzana? Abre o microfone e fala, por favor. O dinheiro é um recurso que eu potencializo. Deixa É eu a ver. quarta frase. Quem eu sou. Dinheiro é um recurso que potencializa quem eu sou. Quanto mais eu cresço, mais pessoas eu ajudo. E a primeira eu permito prosperar. A primeira é eu me permito prosperar, eu escolho abundância com responsabilidade. E a segunda, por favor? A segunda, dinheiro é um recurso que potencializa quem eu sou. Ok. Acho que a Karina, ela está escrevendo aqui. Deixa eu ver. É, mas a primeira está incompleta. A primeira está incompleta, as outras estou a pôr completas. Tá, a primeira é eu me permito prosperar, eu escolho abundância com responsabilidade. Todos os dias, durante 21 dias. Ai, Glau, que saco. É um saco. Mas para reprogramar a nossa cabeça, temos que falar todos os dias até a gente eternizar isso no nosso subconsciente, tá? Não adianta trabalhar mais se você ainda se vê como alguém que só ganha o básico.
Não adianta arranjar mais serviço, arranjar mais cliente, se você se enxerga só com o básico. Você precisa alinhar a sua identidade interna com a vida que você quer. Começa por aí. Se você quer faturar 20 mil por mês, como que essa pessoa se comporta? Você tem amigos que ganham, que fazem 20 mil por mês? Você anda com essas pessoas? Essa pessoa, se você conhece essa pessoa, qual o comportamento dela? Ela reclama problema ou ela resolve? Ela some da internet ou ela se posiciona? Ela espera um movimento ou ela gera um movimento? Ah, Glau, eu quero ganhar 20 mil, mas eu não conheço ninguém que ganha. Então, meu filho, não vai dar certo. Tem que andar com gente que você quer ser. Ah, Glau, mas eu ainda não tenho acesso com quem ganha 20. Começa com quem ganha 10, com quem ganha 5. Vai caçar gente na rua. Por que que eu ainda não estou preparada para fechar uma mentoria de 300 mil reais com o Pablo Marçal? Porque eu não ando com essa gente ainda. Eu não sei o que que eles comem, eu não sei o que que eles assistem, eu não sei qual é a vida deles. Hoje, meu ticket, ele tá com pessoas que ganham 50, 70 mil por mês. Aí a gente fala, quanto você quer faturar? Ah, eu quero faturar 30 mil por mês. Quantas pessoas andam com você que ganham isso? Ah, Glau, ninguém. Então tem que começar a andar com essas pessoas. Ah, Glau, eu conheço 5 pessoas que ganham isso. Tá. Como que ela se comporta? O que que ela faz? Aonde ela frequenta? Que roupa ela usa? Ela reclama? Ela resolve? Ela tá na internet fazendo o quê? Só olhando o TikTok? Como que ela tá se posicionando? Ela é geradora de movimento ou ela tá esperando cair do céu? Você começa a estudar essas pessoas, remodelar e trazer para você. Esse é o jogo da vida. Você age pelo que você acredita. Muda a crença, muda o comportamento, muda o resultado. Tá fazendo sentido para vocês ou parece papo de coach? Gente, o financeiro, presta atenção nisso. O financeiro, o desbloqueio financeiro, ele não começa com uma planilha. Ele começa com clareza emocional, mudança de identidade e ação contínua. De novo, o desbloqueio financeiro não começa com planilha. Ele começa com clareza emocional, mudança de identidade e ação contínua. O que que é clareza emocional? É saber quais são as suas emoções perante ao dinheiro. O que que é mudança de identidade, Glau? É saber quem você vai copilar e entender o que você quer. Eu quero ser uma pessoa que ganha 20 mil por mês. Começa a andar com pessoas, começa a se comportar como essas pessoas. E ação contínua, não é uma, 2 vezes. É um dia, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. A diferença entre o estagnado e o próspero está na forma como cada um pensa, sente e age diante do dinheiro. Se você tem a vontade de ter um faturamento de 30 mil por mês, só que você não anda com essas pessoas, quando você começar a andar com essas pessoas, elas não vão falar de 30 mil por mês, elas vão falar de 100, 200. E isso tem que ser algo que não vai mexer com o teu emocional. Eu tenho certeza, e eu falo isso porque eu passei por isso. Gente, eu já sentei em rodas, e olha que eu sou bem resolvida com dinheiro. Que eu sentei em rodas, escutei conversas que eu me senti uma pobre coitada. Eu me senti assim, o cocô do cocô do cocô lá embaixo. Sério, porque eu dizia, como é que esse povo fala de tanto dinheiro e eu tô aqui
Não estou conseguindo chegar nesse nível. O começo para mim foi muito difícil. E olha que eu tenho um bom relacionamento com o dinheiro, mas aonde eu quero chegar, eu me assustei com o nível de conversa, com os ambientes, com o tamanho do investimento. Só que contra resultados não há argumentos. Se os caras estão dizendo que é assim, eu olho a vida deles, eles têm a vida assim, eu tenho que copiar, remodelar. Deixa eu olhar para vocês aqui. Deixa eu botar na galeria aqui. Olá. Entenderam, gente? Então, assim, tem que ter a nossa rotina, a gente tem que buscar cliente, tem que prospectar cliente, mas se não fazer uma análise interna de tudo da minha vida, em questão de quanto que eu quero. Primeiro ponto, tá? Eu quero ser uma pessoa que ganha X. Ok. Eu ando com pessoas que ganham esse X? Primeira coisa. Se não anda, tem que começar a andar, tem que procurar. Aonde eu vou encontrar essas pessoas, Glau? Em comunidades, em grupo de estudo, ambientes onde essas pessoas estão envolvidas. Se eu quiser andar com crente, aonde que eu vou procurar essas pessoas? Na balada? Não, eu vou procurar essas pessoas na igreja. Não seria isso? Se eu quero andar só com mulheres, eu vou num seminário masculino? Não, porque lá não tem mulher. Se eu quero andar com pessoas bem-sucedidas, eu não tenho que ir em lugares onde pessoas bem-sucedidas vão? Dá um Google. Na minha cidade, quem tem dinheiro vai aonde? Quais são os lugares? Ah, Glau, eu quero andar com pessoas que estão em evolução. Aonde que se encontram essas pessoas? Em grupos de estudo. Aí que entra, quando muito se fala na internet sobre o seu posicionamento. Posicionamento é isso, é você estar naquele lugar que você quer chegar. Isso é posicionamento. Você estudar aquelas pessoas, remodelar e começar a viver como elas. Poxa, eu já vi que as pessoas que ganham 30 mil por mês, elas acordam de manhã e elas se arrumam para trabalhar em casa. Qual que vai ser o teu comportamento agora? Começar a se arrumar para trabalhar em casa. Ah, eu vi que essas pessoas que tiram 30 mil por mês, elas participam de comunidades e elas ensinam outras pessoas numa missão. Vai começar a fazer isso também. Copilar o que essas pessoas estão fazendo. Hoje eu escutei de uma mentorada minha uma coisa muito bacana que ela falou, e foi por causa dessa frase que eu disse: tu não pode perder essa aula de hoje. Que ela falou assim, ó, eu vou fazer do jeito que tá e vou deixar o universo fazer o trabalho dele. É isso. Ela foi perfeita na frase. Perfeita. Tem que ter a harmonia da coisa. Claro, tem que sair para trabalhar? Tem, mas tem que estudar muito mais do que trabalhar, tem que entender muito mais do que ficar só no operacional. Tem que saber que tem a hora de plantar, que tem a hora de. Lá na Bíblia, quando fala do tempo de Deus, não é assim você pensar, ah, não é tempo de Deus. Tempo de Deus já passou, foi 7 dias, ele criou tudo. Quando fala o tempo de Deus, está querendo dizer no sentido que, se na primavera não nasce maracujá, nós vamos plantar abobrinha. Se no verão não nasce a flor X, nós vamos plantar a flor Y. Aí Salomão, com muita sabedoria, nos deixou o quê? Tenham mais de um negócio. Por quê? Porque todo tempo é tempo de plantar. Só que você tem que entender o que é plantado agora, o que é plantado depois, no tempo de Deus. Tempo de Deus é o quê? Primavera, verão, outono, inverno. São estações, são terrenos férteis. Não é para você sentar a bunda na cadeira e dizer no tempo de Deus as coisas vão acontecer, se não estiver fazendo nada.
Qual é o tempo de Deus agora? É verão. O que que eu faço no verão? O que que o meu trabalho agrega no verão? É isso que você vai plantar no tempo de Deus. Vocês entenderam? Com certeza vocês aqui já escutaram que Deus está provendo, né? Deus proverá. Gente, Deus já proveu. Ele criou o mundo em 7 dias. Ele não vai levar 40 anos para te entregar alguma coisa. Ele já te entregou. Terra, água, vida, ar. A gente está aqui realmente para vivenciar o que já é nosso. Não somos filhos do rei? A gente já não tem tudo? Acreditem nisso de todo o coração, gente. Acreditem nisso. Vocês acham que eu tenho dinheiro para dar com os pés? Gente, eu não tenho. A minha vida é altos e baixos. Tem vezes que eu tenho, tem vezes que eu não tenho, mas eu não tô nem aí. Nem aí pro dinheiro. Ah, Glau, mas como que tu vai fazer se tu não tem dinheiro? Eu não me preocupo com isso, porque o dinheiro vem. Vocês estão entendendo o tamanho do negócio? Não é que eu vivo sem dinheiro. Não é isso. Mas o meu foco está em fazer o meu bem feito. O dinheiro, ele vem. Às vezes de um pagamento de um cliente que veio inesperado, às vezes de uma herança de um tio do tio do tio que veio lá de não sei da onde, às vezes de um negócio novo que você há 3 meses atrás prospectou, não saiu vendo e de repente a pessoa voltou. Por quê? Porque você está em movimento e as coisas acontecem. Quero que vocês entendam uma coisa. Quando uma coisa dá errado, a gente tem que resolver. Quando duas coisas dá errado, a gente tem que resolver. Quando tudo dá errado, é Deus. Quando a vida empaca e tudo dá errado, casa, amizade, relacionamento, casamento, empresa, nananã, nananana, é Deus. Ah, Glau, mas o que que eu faço daí? Confia nele. É isso. Não somos todos crentes de Deus? Não acreditamos que Deus está à frente de tudo? Solta as cordas. Vocês estão entendendo? Que enquanto vocês ficarem presos na bolha, dinheiro, 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 te liberta, liberta essas correntes. Liberta essas correntes, seja mais estratégico, sabe? Tenha mais estratégia nos seus negócios, entenda as coisas. O principal gancho é entender as coisas, entender o meu produto, entender o que o meu produto, o meu serviço agrega na vida do outro, de todo o coração. Quando vocês entrarem nessa frequência de edificar a vida do outro através do seu trabalho, acertou a rota. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar com essa aula? Tudo que eu estou querendo trazer para vocês? E tudo que eu estou falando aqui é experiência minha, gente. Experiência minha de todo o coração. Eu já fiquei assim, ó, além de não ter um dinheiro com dívida. Só que eu não estava nem aí. Nem aí. Eu continuei fazendo, 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 e de repente, uma luz no fundo do túnel, de repente outra luz, de repente outra. Tive que fazer alguns movimentos diferentes na minha vida? Tive. Teve uma vez que eu queria muito fazer uma mentoria com o Tiago Rocha, em 2022. Eu estava sem dinheiro e endividada. Eu vendi o meu carro. Eu fui lá, peguei o meu carro, vendi meu carro, captei o dinheiro, paguei a minha mentoria.
Graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ah, Glau, hoje você tem carro? Não, porque aonde eu vou de avião. Eu não preciso de carro. Comportamentos diferentes. Eu tenho tatuado aqui atrás da minha nuca uma frase dita assim: cada escolha, uma renúncia. Se você estiver bem consigo mesmo em relação a isso, toda vez que você escolhe alguma coisa, algo vai ficar de lado. Algo vai ter que ser liberto, algo vai ter que ser feito. Não dá para ter tudo. Eu queria a mentoria, que era um valor que eu não tinha, mas eu tinha o carro. Eu abri mão do meu carro, paguei a mentoria e foi a melhor coisa que eu fiz. Teve situações que eu fiz empréstimo no banco, eu apliquei num salão de beleza e quebrei, fiquei com a dívida no banco. Vou fazer o quê? Perdi noites de sono? Não. Deixei de andar para frente? Não. Recebi processo? Sim. Banco me cobrando. Desabilitei todos os meus celulares para eu ter paciência e não tenho o que fazer. Renegociei, enrolei para frente, renegociei e resolvi minha vida. Com leveza. Com leveza. Então, essa aula aqui, eu quero muito que vocês avaliem o relacionamento de vocês com o dinheiro. Nessas perguntas que eu falei para vocês, no que vocês escreveram ali, releiam isso. Se lembrarem de alguma coisa, anotem, anotem, rabisquem isso, releiam isso. Vejam soluções para aquelas frases que vocês escutaram quando era criança, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não dá errado, que não tem, escutando ali, não tem dinheiro, nunca tem dinheiro para comprar alguma coisa. Ressignifiquem todas essas frases. Comecem a perceber o que sai de dentro da boca de vocês quando vocês vão falar com alguém sobre dinheiro. Eu tenho feito teste com vocês aqui e vocês não têm percebido. Mas quantos daqui eu mando mensagem? E aí, vamos começar o nosso projeto? Ai, tô sem dinheiro. Eu digo, não está preparado ainda, porque não é essa a resposta. Vamos começar nosso projeto? Ai, ainda não consegui o recurso. Não, eu fico com pé da vida, eu chego a brigar com vocês. Acorda para a vida, acorda, não é essa a resposta. Quanto continuar dando essa resposta, não vai sair de lá. Como que estão as coisas? Ah, não, quando eu tiver dinheiro, não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que, olha, estou andando para frente, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou ressignificando. Só que não é só verbalizar, é verdadeiramente começar a viver esse comportamento. Seja um solucionador de problema e comece com os seus. Comece com os seus problemas. Vou resolver os meus problemas. Lista de prioridades, lista do que eu tenho que resolver, o que que é primeiro, o que que é depois, e comecem a resolver. Porque senão vai chegar dezembro, eu vou estar aqui dando essa aula de novo, porque vocês não tiveram o comportamento que tinha que ter. Porque essa aula aqui, ela só vai funcionar se a partir de amanhã vocês botarem a mão na massa. Se ficar só escutando, não vai adiantar de nada. Em Portugal, é 11 horas da noite. 11 horas da noite. Aí vocês estão perdendo tempo de ver uma televisão, de fazer isso, de fazer aquilo, de estar com a família, para me escutar aqui gralhar algo que não vai adiantar nada na vida de vocês. Essa aula aqui, ela tá gravada, eu vou mandar ela para vocês escutar a minha voz até vocês não me aguentar mais. Vocês vão anotar e eu quero comprometimento público de vocês aqui, que vocês vão avaliar tudo, vocês vão se relacionar melhor com o dinheiro, vocês vão pegar no dinheiro, vocês vão cheirar o dinheiro e fazer o que tem que ser feito. Estudar o que o meu produto e o meu serviço edifica a vida da outra pessoa. É isso, ter clareza disso.
tá certo? Eu não tenho essas respostas porque cada um sabe, né, o que que seu trabalho faz. E se você não consegue enxergar dentro do seu trabalho algo que edifique a vida do outro, tem que mudar de trabalho, gente. Porque senão vai ficar no arroz e feijão. As pessoas mais bem-sucedidas financeiramente do mundo não estão preocupadas com dinheiro. Elas estão focadas no que elas querem fazer. Eu usei outro dia o exemplo aqui, Elon Musk. Ele ajuda a NASA a mandar astronautas para o espaço. Sabe quanto ele ganha com isso? Nada. Porque aquilo ferve o negócio dele. Sabe o que que acontece com as outras empresas dele? Elas brotam não sei do quê. Sabe aonde que a minha empresa aqui do Sul mais recebe pedido? Quando eu estou em outro lugar, outro lado do mundo, desbloqueando pessoas. É pedido que não acaba mais aqui. Vocês acham isso coincidência, gente? Então, abram a cabeça de vocês e comecem a anotar e a entender o relacionamento de vocês com o dinheiro, tá? Eu quero abrir para perguntas aqui e eu quero saber quem é que vai ter coragem de perguntar alguma coisa. Estou esperando. Deixa eu ver aqui. Nananã, sim. A Dani botou mega sentido, especialmente para meu dia de hoje. Ah, mas sempre tem uma chuletada depois de um dia. Sempre tem os splash, splash, splash. Dani, compartilha com a gente, Dani. O que que te pegou hoje? Fosse cobrar cliente e ficasse com dó. É isso? É tipo isso. De novo, né, Dani? E na verdade já melhorei muito, né? Meu Deus, tu me pegou numa situação bem pior. Mas eu sempre tenho aquela dúvida aquela sensação de que vai ficar pesado para o cliente, mas ele não pensa duas vezes e me dá um não bem grande na minha cara. E depois eu ver situações que eu penso, nossa, isso que ele está fazendo é muito mais caro do que o projeto que eu tinha, do que o valor que eu tinha cobrado dele, né? Mas O são cliente, valores. o cliente que vai te dizer não, ele vai dizer não para R$ 10 ou R$ 10.000. Ele vai dizer um não. É verdade, é verdade. E é outra coisa que eu vejo muito claro, é a questão de valor. Porque eu tenho cliente que eu faço o closet dela e eu encontro peças na Não, você etiqueta. está falando de preço. Então, eu encontro peças de R$ 8.000 na etiqueta lá sem uso. Mas quando eu falo que o projeto vai custar 3, 4, enfim, eles caem quase caem de costa. É. Do tipo, meu Aí, Deus, eu não pensei que era tanto, mas é é, valor. aí, Dani, você tem que. Aí eu vou te aconselhar até a comprar o meu curso, que está lá na minha plataforma. Como que você. Não, mas é real. Lá eu tenho um passo a passo de como elevar níveis de consciência de cliente. Porque existem três tipos de cliente. Existe o cliente consciente, é o consciente, o inconsciente e o superconsciente. O consciente, desculpa, falei besteira. Existe o inconsciente, o consciente e o superconsciente. O inconsciente é aquele que não sabe do problema, não sabe da solução e não sabe aonde procurar. Aí você tem que fazer um trabalho para elevar o nível de consciência dele. O consciente é aquele cliente que ele sabe do problema, mas ele não sabe a solução. Aí você tem que elevar o nível de consciência dele para a solução. Ele já sabe o problema. O superconsciente é aquele que sabe o problema, sabe a solução e ele só quer saber de comprar. Então, existem esses níveis de consciência, porque a compra é nível de consciência do cliente. Então, você tem que identificar qual é o nível de consciência desse cliente, tá? Quando eu falo nível de consciência, é o seguinte: uma pessoa que acredita que uma peça
ela de 8 mil vale mais que um serviço prestado de 4, você vai ter que gerar mais valor para trazer a consciência de algo que ela nunca teve. Dá mais trabalho. Mas tem como fazer isso. Você vai ter que gerar valor no teu trabalho para eles dizer assim, nossa, é isso que tu entrega? Pô, tá barato pelo valor que eu estou recebendo. Então, aí que entra até a técnica de venda, né? Mas aí você tem que começar a perceber o nível de consciência de quem você está abordando. Então, em vez de você ir na casa do cliente e entregar o teu valor, primeiro você tem que estudar o teu cliente, conversa com ele, pergunta as chaves, vai perguntando as coisas para ele. Ali você vai entendendo que nível de consciência está esse cliente. Fez sentido, Dani? Eu sempre utilizo agora nas minhas abordagens, nas minhas conversas, até um passo a passo que tu mesmo fez comigo quando a gente estava em mentoria, dessas perguntas, né? Do que eu preciso perguntar, o que eu preciso saber. Eu carrego isso nas minhas. E claro, trouxe muito mais cliente, mas eu sei que eu posso muito mais que isso. Igual tu falou, tu conhece cada carinha do que está aqui, tu sabe o teu potencial de cada um, e eu olhei pro Lars e falei, nós temos, né? De fazer dinheiro, nós temos de verdade. Mas, Dani, precisa melhorar muita coisa ainda em questão do teu posicionamento, tá? Assim, ó, o que que as pessoas querem no teu trabalho? Não querem só a casa organizada, elas querem status também. Acho que a Dani saiu. Pois ela volta. Não, eu só fechei porque Tá. eu vou abrir portão. Eu tava na rua, lembra? Tá bom. Elas querem status também. Elas querem contratar a Organize Bambambam da cidade. Entendeu? Elas pagam pela Organize Bambambam. Só que tu tem que se posicionar. Tá bom, Dani? Eu entendi. Entendi, concordo, gênero, número e grau. E Tá eu bom. tenho essa capacidade. Só eu ter Claro coragem de que me tem. mostrar. Já era para ter começado, mas tem que pegar na mão, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. Quem mais tem coragem de perguntar? Tem alguma dúvida e quer esclarecer em relação ao dinheiro? Posso? Vai, Morgana, por favor. Então, eu tenho uma questão assim que eu não consigo entender muito, que é eu fui criada num ambiente muito bom, muito próspero, não tinha essas limitações, a minha família é toda muito próspera. Tem agora, mas já são adultos, aí cada um seguiu o seu caminho. Mas eu digo do meu pai com a minha mãe, né? Nunca faltou nada, sempre teve. E depois, eu também sempre tive essa coisa de solidariedade, de ajudar as pessoas, e sempre bato nessa tecla da, da falta do dinheiro, ou o dinheiro às vezes não chega, ou a gente ganha, até vem bastante, mas porque Deus é misericordioso, nunca falta, mas nunca é aquela para te, sabe, mudar, e não consigo entender isso. Então, o teu comportamento é aquele que eu falei, tá, Morgana? Primeira coisa, você vai ter que ter clareza de quanto você quer. Quanto você quer. Depois, você vai ter que fazer a lista das pessoas com quem você está rodeado, se elas tiram aquilo, se elas ganham aquilo, fazem aquele dinheiro. Se elas não fazem, pode cortar a relação. Não brigar, mas se afasta. Se afasta e começa a procurar pessoas que, para tu começar a entrar nessa frequência, para tu começar a entrar nesse ambiente, começar a entender o jogo. Porque talvez lá na tua infância, né? Nunca faltou, sempre teve tudo, tal, mas em algum momento do teu processo, tu caiu numa frequência onde tudo trava. Pode ser relacionamento, pode ser pessoas, pode ser com o teu, provavelmente o ambiente com quem tu tá convivendo. Aí eu te digo, né?
Eu quero que você só diz sim ou não. Hoje, o valor que tu determinou para ti, as pessoas que estão contigo estão ganhando isso? Então, eu já tô numa roda, assim, onde eu queria chegar, eu já cheguei. Mas aí é que tá, eu não tô conseguindo me manter, porque tudo travou, tudo parou, tudo bloqueou, tudo, e eu não consigo entender isso. Você já chegou onde você queria. Cheguei, Você se não se manteve. não tô conseguindo me manter. Você caiu. Por que que você caiu? Você chegou lá e não ficou, caiu. Isso tem muito a ver com o pai, tá? A gente pode até conversar, mas tem muito a ver com o pai, e teu relacionamento com o teu pai. Mas fez o dinheiro não ficou, caiu, é crença, é emocional, tem que entender. E outra, você não tá andando com essas pessoas que estão lá. Se você tá verdadeiramente andando só com elas, você não tem como você não tá vibrando na frequência delas. Então, eu já tirei, já fiz essa limpa toda de outras mentorias que eu já acompanhei também, em outras aulas, algumas tuas, inclusive. E gratidão por isso, porque abre bastante mesmo a mente, é tão bom, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito, a gente tem que estar sempre ali em constante aprendizado, porque senão é mesmo assim, né? O cérebro tem que estar ativado, como tu disse. Mas eu não consigo entender isso, sabe? Porque eu tive que me Eu vou afastar. te falar, tu vai ter que descobrir isso sozinha, Morgana, mas eu posso te garantir, esse teu bloqueio de finanças que aconteceu agora é comportamento, tá? É comportamental. Agora, o que? É, Só você que vai saber do teu dia a dia, né? Só, aí é que tá, porque o relacionamento com meu pai sempre foi muito bom, sempre, sabe? mas não é a questão do relacionamento ser ruim, tá? Tem relacionamentos bons também que criam um monte de crença. Não é o É, relacionamento ruim só. O relacionamento bom também coloca crença na nossa cabeça, né? Então, é aquilo que eu falei. Nós estamos num período onde o mundo mudou, o consumidor mudou, a forma de abordar mudou e nós estamos com 40 anos. Nós viemos de uma outra era. Nós temos que tirar da cabeça e colocar um novo. Dá mais trabalho. sabe que eu vi isso outro dia também numa mentoria que ela disse que, né, procurando também as crenças, o que que podia ser o bloqueio. E eu ouvi dizer que aí fui buscar o que que era, porque aí eu comentei, eu disse, não, mas lá em casa sempre foi, meu pai sempre foi tipo muito, sabe, da abundância, nunca faltou nada, sempre, né, dinheiro não é problema, o que que vocês querem, o que que nós vamos fazer? E isso também é motivo de possibilidade de causar os bloqueios. Aí eu fiquei Tem, chocada. com certeza. Porque bloqueios e crenças não é coisa ruim. É o que a gente viveu. É isso. As crenças não é. Desbloqueios de crença não é as partes ruins da vida que eu vou. Desbloqueio de crença é a gente com 40 anos que tem uma história carregada atrás, ressignificar ela para um mundo novo que está nascendo. É simples. Não quer dizer que é coisa ruim. Aí que tem que ver qual é o seu relacionamento com o dinheiro, com quem você está andando, sobre o que você está conversando. Eu converso contigo e eu vou te falar, o teu comportamento com o dinheiro, do jeito que ele está hoje, se tu não mudar urgentemente a tua mentalidade com o dinheiro, vai se afundar cada vez mais. Tem que mudar a frequência, tem que mudar o sinal ali. Independente se tá com o dinheiro na carteira ou não, tem que mudar o sinal. Viver esse comportamento para deixar a porta aberta para o dinheiro vir. É isso aí. Lembra que eu te escrevi? Desbloqueia a mulher. Que eu te falei, Glau, eu tô com os problemas aqui. Tá. Desbloqueia a mulher. Tira isso da cabeça. Tira. Tira. Força essa situação de tirar da cabeça. Aí, o que que entra? O ambiente. Se você andar com pessoas e tomar um café com uma amiga que fala de prosperidade, que fala dos negócios que estão dando certo, que fala, você começa a entrar nesse ambiente, começa a entrar nessa frequência. Agora, se tu junta com uma outra coitada que, tá ruim mesmo, a economia não vai, porque tá tudo bloqueado, são duas coitadas juntas vivendo a desgraça. Então, quando eu digo para você andar com pessoas que você idealiza a ser, tá nesse nível de tá com essas conversas.
Entendeu? Quando eu entro numa conversa com alguém que ela começa a puxar para escassez, se for aluno meu, eu berro. Se for alguém amigo, eu me afasto. Vocês são meus alunos, vocês sabem que eu já vou. Não, pode parar, não quero ouvir, não quero saber. Vamos mudar isso aí, que senão nós dois vamos virar coitados. Não pode ser por aí. Por isso que a importância de ter essas amigas, né? Amigos e pessoas que falam de prosperidade. Senão, vai juntar. Se eu for reclamar as pitangas, vai juntar eu como coitada e minha amiga como coitada. E vai ficar as duas reclamando da vida. A gente vai afundar cada vez mais. E se for um marido escasso, muito escasso, com essas Ah, crenças tu tá com e bloqueios? uma bucha gigante para resolver. Uma bucha gigante. Aí vem da tua decisão, do que tu quer para ti. Não existe o certo ou o errado. Existe a tua decisão, porque a única pessoa que vai viver isso é você. A única que vai viver isso é você. Se você quiser seguir caminhos opostos, tenha ciência que é você que vai viver isso. Se você quiser ficar junto, é você que vai viver isso. Então, aí eu te digo, até onde tu tá disposta a levar porrada, até onde tu tá disposta a melhorar, até onde é a tua vida. Não existe uma receita de bolo de dizer, ah, não, se ele é assim, separa. Ah, não, se é assim, vão para a igreja. Ah, se é assim, faz. Não. É vocês dois com vocês mesmo ali sentando como duas pessoas adultas, cada um falando seu ponto de vista e achando um ponto em comum. É isso, tá bom? É, tá bom. Obrigada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Karina, nada? Na dica de na dica? Como é que tá teus comportamentos? Muito melhores. Ainda hoje acabei de fechar mais uma primeira sessão para fechar mais um pacote. Portanto, Ah, que iniciar mais um bacana. processo. Ai, Mas a sim. minha pergunta foi comportamento com você mesma. Você tem se Bom, cuidado? Você tem se amado? Você ontem fui andar 10 quilómetros. Hoje fui fazer uma tá, drenagem linfática. tá Estou bom. aqui nas nuvens. E Novos ainda comportamentos. fechou mentoria? Olha aí, Aham. olha aí. Foi para massagista, foi caminhar, foi fazer isso e ainda fechou uma mentoria. Oh yeah. Isso aí. Maravilhosa. Por isso. Suzana, abre a câmera e fala aqui. Oi, Laura, não consigo abrir a câmera, não sei porquê. Sério? Dá Que um dó. bug. É, sério. Ai, fala sério. Às vezes olha assim um bug nesta câmera. Tá Mas bom. pronto. Qual que é a tua É, pergunta? não, não tem pergunta, Laura. E você diz, o quê? A minha repórter não tem pergunta. Não, não tem pergunta, Laura. É, O que eu só tenho a falta para você é pergunta. a ação, né? É o comportamento, é esperar e vivenciar isso, né? É, você sabe, né? Você sabe cada carinha que é que está aqui. É. Eu tenho-me rido, Mas se eu mas não eu puxo, mas se eu não puxo a orelha de vez em quando, vocês vão murchando, né? não Não puxa, pode puxa. deixar murchar. Puxa, eu sei que puxa. Eu sei que puxa, é claro. Hoje tive que puxar Não. a orelha da Suzana. Ui, Deus me livre. Vocês nem imaginam, gente. Mas foi bom, não foi? Foi bom, foi. É isso aí. Não, mas vai para cima, vai agora. Tá bom. É isso aí. Não dá para parar, tá? José, Tá. alguma pergunta? O José vazou. Andréia, alguma pergunta? Pagou a pergunta, o José desligou a câmera. Andréia, alguma pergunta, Andréia? Tá bom. Tua sorte é que tu teve aula hoje. A tua sorte. Tá fazendo tudo que era para fazer? Tu e a Fran? Tá. Então tá bom. Luana, vai, Luana. Tua vez. Jesus, eu aqui parecer toda desgarbaiada pra vocês. Cadê eu? Aqui.
Aí, E aí, boa noite. Gente, eu não tenho, Glau, por incrível que pareça, como diz a outra ali, não tenho nenhuma pergunta hoje para tá fazer. bom, tá bom. Mas entendeu tudo? Claro, claro, É difícil colocar em prática? Não, não é difícil. Tá bom. Para Não é onde? nada difícil. Vai começar quando? Eu já comecei, na verdade, isso daí. Isso aí. É isso Já aí. comecei e as coisas estão acontecendo, graças a É Deus, isso e aí. o meu comportamento, né? A minha ação. Ajuda, não é? Depois que você mudou o Demais. comportamento, as coisas não parecem mais leves? De 100%. Eu não tenho nem que, assim, ó, eu não. Eu falo que depois que a gente participa de eventos e realmente fala assim, não, eu vim aqui para mudar, você sai leve, você já sai com uma outra mentalidade, Conheço querendo essa pôr em menina, ação. gente. Eu conheci essa menina sem ela saber o que queria da vida. Começa por aí. Hoje ela tá É. batendo meta, vocês não estão entendendo? Tô. Hoje, inclusive, a hora que você tava falando comigo, eu tava fechando com um cliente, coisa que Olha eu que legal, que legal. todo mês, graças a Deus, está acontecendo, igual eu falei para você, ali logo que a gente fez a Luana, primeira eu vou te pedir uma mentoria. gentileza, se você puder fazer uma reunião com a Morgana e trocar algumas ideias com ela. Nós já somos bestes, né, Morgana? É, mas eu tô falando um olhar mesmo Sim. assim para ver como dá A gente anda. para ajudar ela, né? Sim, Você hoje trabalha mesmo com essas a gente coisas. conversou um pouquinho, né, Morgana? Eu não consegui te dar atenção também aquela hora, Morgana, mas pode ficar tranquila que a Não, gente. Luana, marca por vídeo, vamos marcar tal horário, Uhum, dia tal horário. Se vocês moram perto, vão tomar um café e tá conversem. previsto já, né, Morgana? Ah, então Tá tá. sim, Tá prevista. Tá? tá Eu já sim. pedi umas dicas aqui pra Luana que Isso. ela tá fera já nas redes Não, eu vou sociais. te falar que não é nem questão só de dica, é questão de relacionamento. Ela tá numa frequência boa, seja intencional, anda com ela, entendeu? É Nós isso. estamos juntos. Eu aprendo com ela, ela aprende comigo e a Isso. gente está É isso assim. aí. Eu falo assim que até essa questão de dinheiro que ela falou, eu falo assim, gente, a Morgana, ela veio de uma família bem de vida, entendeu? A gente já conversou sobre isso. Eu não, eu vim de uma família, não, Mas não é, pronto, mas simples. Luana, não Mas é eu tenho as questão de minhas ter crenças e ela tem as dela, entendeu? isso, mas não é a questão de ter ou não ter, é a questão da energia. Eu vou te falar, Sim. você está com uma energia muito positiva e muito esperançosa. A Morgana, ela tá meio assim, com a energia dela meio não sei o que eu faço. Então ela tem que se Uhum. juntar com você para ganhar essa energia, porque quando eu conheci a Morgana, ela estava com outra energia. Quando eu conheci a Morgana, você estava ao contrário, Sim, entendeu? total. É, Então, mas é que aí é que tá. Eu andei com umas pessoas e eu sinto mesmo que me tiraram a minha energia, é, sabe? mas é E, isso é real, e gente. foi isso que eu te falei. Em dezembro eu fiz essa limpa e tirei tudo, sabe? Nessa de ajudar, de querer Ó, também, né? outra pessoa maravilhosa para você marcar uma live, para você marcar de conversar. A Karina, a Andrea, a Suzana, a Dani, pessoas que estão, todo mundo que está aqui está na mesma frequência. É se juntar com essa galera. Se juntar. Vamos fazer Uhum. uma live para destravar? Vamos se posicionar? Vamos. Mas eu comecei, tá, Glau? Eu comecei. Começou. O Thiago disse para mim, Morgana, que eu perguntei para ele, né, das lives, que um dia ele tava falando das lives, e eu perguntei uma dica. Ele disse, não, começa. Perguntei se tinha que ter dia e Começa! tal, não sei o quê. E eu fiz. Isso! A Lu já viu, né, Lu? Eu fiquei lá, Segunda-feira eu né? falo Mas, de ó, espiritualidade, o quarta que de mais imobiliário e sexta do Isso. O que espanhol. mais resulta, o que mais ajuda em outros resultados é se movimentar do Yeah. jeito que É, dá e depois vai arrumando. Do exatamente. jeito que dá e depois vai Foi, arrumando, sim, tá mas bom? eu sinto assim que fiquei sem energia mesmo, que eu não sou assim, gente. Vocês vão me Depois ver que ainda, eu vou eu. te falar, depois que eu te dei aquela aula, eu tava destruída, tá? Não, eu tô mesmo assim. Destruída. Eu tô. Cara, fui pra massagista, eu fiz minhas orações, eu joguei incenso na minha casa. Não, mentira, não joguei incenso. Mas eu tomei Não, um mas eu. bastante e assim, ó, só tem um jeito de você melhorar isso, é elevar tua frequência, andar com gente que nem nós e continuar indo. E nós E ajudarmos tô. ela, gente. Nós E ajudarmos tô na ela. minha oração, no meu jejum, na coisa, porque, olha, já.
botar uma corda no pescoço e pular, Não, não não, faltou não. muito. Tem uma Ah, comunidade inteira aqui com uma energia gigantesca. A Karina. Conversa com a Karina. São pessoas que trazem vontade, faz a gente ter vontade de viver. exato. É É. isso. Essa é a receita. Essa é a receita. Porque depois que tu estás energizada, tu é uma mulher inteligentíssima. Tu corre atrás do dinheiro. Só que ir atrás do dinheiro com essas travas todas só vai ficar cada vez mais cansada. Mas nunca foi assim. O dinheiro sempre correu atrás de mim, Glau. Sempre. É Sempre, sempre, sempre. Nunca precisei me preocupar. Nunca. isso. Então, eu ainda arrisco dizer que é ambiência, eu ainda é pessoas. Eu acho que começa nas pequenas dosagens. A Andrea, faz uma live com a Andrea. A Andrea, gente, vocês viram como ela era, do jeito que ela tá, assim, e não é questão de dinheiro, ela tá aqui que ela me fala, não é o dinheiro, é o comportamento dela, as pessoas com quem ela acessou, o entendimento que ela teve da vida dela, fez ela abrir a cabeça. Tem que andar com É, pessoas. mas é que nem eu te falei, Glau, eu já tô nesse círculo, graças a Deus, só que essas pessoas que eu fiz a limpa, parece que elas levaram a minha energia toda e eu Mas fiquei faz, assim, faz sabe? parte, faz parte, tá? Faz parte. Você tá no caminho certo e logo, logo, do dia para noite, vai plim, melhorar tudo. Tenho Vai certeza. sim, vai sim. Tem Bom, muita fé. mais alguma coisa, gente? O José, eu falei para ele falar, ele fechou a câmera. Nosso único homem aqui. Ele não vai mais entrar, Andréia? Bem-aventurado. É. Ele não está em casa. Ah, então caiu a internet. E ele está lá embaixo no armazém. Tá bom, ele tá Ele trabalhando. ainda não chegou a casa, ainda não chegou a casa. Tá bom. Meninas, beijo gigante no coração. Deixa eu encerrar aqui a nossa aula.